Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Essa carta, ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, uma carta onde é escrita, direcionada para uma igreja, a qual é nítido você perceber, na sua leitura dela, que existe um grande afeto da parte do apóstolo Paulo pela sua igreja e pela parte da igreja com o apóstolo Paulo. Isso fica claro, tá? Um desses pontos fica claro, olha só, no capítulo 1, versículo 8, quando o apóstolo Paulo fala, olhe para a sua Bíblia. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo demonstra aqui que ele tem saudade dessa igreja. Então, quando Paulo escreve isso e outras partes da carta, fica nítido que Paulo tem um grande apreço, inclusive tem essa igreja como modelo. Mas não apenas, como já falei, um sentimento de Paulo para com a igreja. Paulo também sabia que ele também era amado por essa igreja. Deixe marcado no capítulo 1 e olhe no capítulo 4, versículo 10 comigo. Filipenses 4:10. 4:10 diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Essa igreja de Filipos aqui, ela era uma igreja que era, vamos por assim dizer, parceira do ministério do apóstolo Paulo. É uma igreja que contribuía financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo na sua plantação de igreja, tá? E não apenas contribuía financeiramente, ela também chegou a enviar um homem chamado Epafrodito para estar com Paulo lá, auxiliando ele nos seus serviços, tá? Então Paulo fala aqui, tá, que ele fica muito alegre porque mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo percebia que essa igreja tinha sinceros sentimentos por ele, tá? E aí a gente faz a pergunta e consegue entender um dos motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta. Existem alguns motivos, como por exemplo, existia algum tipo de falta de unidade que estava afetando esses irmãos, tá? Onde no capítulo 2, Paulo vai tratar sobre essa questão. Lembra, inclusive, Renilson falou aqui que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Paulo coloca Jesus Cristo como modelo daquele que tem amor pelo seu povo. Depois ele vai citar ele mesmo, depois vai citar Timóteo e Epafrodito. Então Paulo trata também um problema de unidade nessa igreja daqui. Também no capítulo 3, a questão do falso ensino. Paulo demonstra que tinha preocupação com esses irmãos porque os judaizantes estavam ensinando errado a essa igreja. Mas no capítulo 1, a partir do versículo 12, você vai perceber que Paulo ele tinha um interesse de deixar esses irmãos cientes do que estava acontecendo com ele. Como assim, Will? Ciente de quê? Quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele estava preso. Tudo indica que numa prisão domiciliar em Roma. Então perceba, como nós vimos, se essa é uma igreja que Paulo ama, e que Paulo sabe que ele é amado por essa igreja, Paulo foi preso e todos ficaram sabendo dessa prisão. Como é que a igreja de Filipos deveria estar nesse momento daqui? Preocupado com o apóstolo Paulo. Afinal de contas, eles contribuíam com o ministério do apóstolo Paulo. Chegou a enviar um homem lá chamado Epafrodito. Chegou a novamente enviar oferta para o apóstolo Paulo. E de repente chega a notícia para eles que Paulo está preso. Por isso, olhe para a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12.
Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E aqui nesse versículo, até o versículo 26, é como se Paulo fosse dar um relatório daquilo que estava acontecendo com Paulo e de como o seu coração estava, tá? Do versículo 12 até o versículo 18, Paulo fala o que é que aconteceu a ele. E quando Paulo olha para esse texto daqui, e ele fala, quero que vocês saibam que as coisas, percebam no plural, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo faz o quê? Igreja de Filipos, eu fiquei sabendo que vocês estão sabendo que as coisas que me aconteceram, e isso deixou vocês preocupados comigo, mas fiquem tranquilos, porque todas essas coisas que me aconteceram têm feito o quê? Com que o Evangelho progrida. Tá? E perceba que o apóstolo Paulo, na carta, em nenhum momento vai explicar o que é essas coisas, porque provavelmente os filipenses sabiam o que tinha acontecido com o apóstolo Paulo, notícia chegou para ele. Paulo aqui está interessado em mostrar não a sua situação, Paulo aqui está interessado em mostrar o que é que estava acontecendo com o Evangelho. E o que é que estava acontecendo com o Evangelho? Ele estava avançando. E você vai e pergunta para o texto, mas o que é essas coisas que estavam acontecendo? Nós não vamos ler o texto, mas essas coisas que estão acontecendo com o apóstolo Paulo, se você anotar com a sua caneta aí e for ler na sua casa, do capítulo 21, a partir do versículo 27 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28, você vai saber o que é essas coisas que estavam acontecendo com o apóstolo Paulo. Nós não vamos ler o texto, porque é muito longo, mas só para você ter noção, o apóstolo Paulo, ele foi preso em Jerusalém pelos judeus. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. Um comandante lá viu o que estava acontecendo, que os judeus estavam prestes a matar o apóstolo Paulo. Ele pega o apóstolo Paulo e queria dar um julgamento justo para ele. E ia fazer com que Paulo passasse por um julgamento justo para saber se ele deveria ser morto ou não. Tá? Os judeus não gostaram disso e eles fizeram um plano para matar o apóstolo Paulo. E ele queria fazer com que Paulo fosse morto. Iria meio que pegar Paulo, sequestrar e matar o apóstolo Paulo. Esse comandante, ao saber desse plano dos judeus, o que é que ele fez? Ele pega Paulo e leva ele para Cesareia, para que ele pudesse ser julgado pelo governador Félix. Sendo que Paulo ficou lá em Cesareia preso 2 anos, porque Félix não queria perder o apoio dos judeus. Paulo, nessa situação, ele se vê com o perigo de passar por um julgamento injusto, e ele como um cidadão romano, ele apela para quem? Para César. E ele fala, eu apelo para César, para ser julgado por César. E Paulo, como um romano, um cidadão romano, ele tinha esse direito. E Paulo é transferido para Roma. Mas nessa transferência de Paulo para Roma, o que é que acontece? Um naufrágio. O barco que Paulo está, naufraga. E Paulo quase morre, mas Paulo não é morto. Paulo chega na ilha de Malta, e chegando na ilha de Malta, ele é o único que se interessa em pegar gravetos para fazer fogo, para aquecer os prisioneiros que estavam molhados da água. Tá? Ao ele pegar lá o graveto, uma víbora pica o apóstolo Paulo, pensava que Paulo ia morrer, mas Paulo não morre. E aí Paulo chega finalmente na sua prisão domiciliar em Roma, e nesse momento Paulo está aguardando o julgamento de César. Que julgamento? Ou a guilhotina de Roma iria cortar a cabeça do apóstolo Paulo, ou Paulo seria liberto. Então, quando Paulo fala, as coisas que me aconteceram são essas coisas daqui. Situações fáceis? Não. Situações difíceis, muito difíceis. Mas Paulo está com o olho em quê? No Evangelho. E ele fala, Filipos, eu sei, vocês estão preocupados comigo, mas não se preocupem, o Evangelho está avançando. E esse texto por si só já revela muito do apóstolo Paulo em comparação a nós.
A partir do versículo 19, Paulo aqui conta a situação das coisas que lhe aconteceram. Paulo agora é como se ele fosse puxar um raio-x do bolso e mostrar como é que está o seu coração diante dessa situação. E, meus irmãos, esse texto, ele tem uma capacidade de nos humilhar. Esse texto, ele tem uma capacidade de mostrar muito do nosso coração. Ao Paulo puxar o seu raio-x e mostrar para a gente o seu coração, a gente olha para o nosso coração e a gente fala, rapaz, tem coisa errada. E esse é o nosso texto. O título que eu dei para a pregação de hoje, tá? É Glorificando a Cristo na vida ou na morte. Glorificando a Cristo na vida ou na morte. Vamos acompanhar nosso texto mais uma vez para começar a exposição. Capítulo 1, versículo 19 ao versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, filipenses, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça para pedir para que Deus possa direcionar o nosso coração. Nosso Deus, cantamos para o Senhor, conversamos com o Senhor, procuramos estar aqui com a maior reverência possível para que o nosso culto seja um culto racional para o Senhor. E agora, acho que podemos falar em um momento principal, Senhor, onde a Tua palavra é aberta e toda boca se silencia para ouvir a voz do Senhor. E Deus, o que é que mais nós precisamos, se não principalmente Tua palavra? É isso que nós procuramos nos nossos devocionais, é isso que nós procuramos nos nossos cultos familiares, é isso que nós procuramos quando viemos aqui na EBD e no culto, Senhor, é a Tua palavra. Porque para onde nós vamos, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então, fala conosco, auxilia o Teu servo fraco a expor a Tua palavra com fidelidade e poder. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler mais uma vez o versículo 19. Olha na sua Bíblia. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Lembre-se, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, estava aguardando, ele tinha apelado para César, tá? E ele estava aguardando o julgamento. E quando Paulo começa afirmando aí no versículo 19, porque eu estou certo, Paulo demonstra que ele tem uma certeza, que Paulo demonstra que ele tem uma forte convicção, tá? De quê?
de que pela súplica de vocês, versículo 19, com a ajuda do Espírito de Jesus, isso vai resultar na minha libertação. Paulo aqui demonstra que mesmo diante dessa circunstância, Paulo tem uma forte esperança e certeza de que ele será liberto. E essa palavra libertação, ela no original significa fuga ou bem-estar, mostrando que Paulo, ele estava esperançoso que ele seria liberto daquela prisão em Roma, tá? E alguns motivos levam Paulo a ter essa confiança, tá? Um dos primeiros motivos é que Paulo, no texto bíblico, tinha dado uma boa defesa sua diante lá dos judeus, tá? Segundo motivo, quando essa perseguição estava acontecendo contra a igreja, Roma ainda não perseguia a igreja. A perseguição era dos judeus para com os cristãos, tá? Então não tinha motivo de perseguição de Roma para os cristãos. E isso levava Paulo a crer que ele seria liberto, tá? E outra coisa também é que os judeus não tinham apresentado nenhuma prova cabal das acusações que tinham contra o apóstolo Paulo. Então Paulo demonstra aqui que ele tinha forte convicção de que ele seria liberto. Inclusive, tá? Não preciso abrir, mas eu vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 24 de Filipenses, ele vai falar: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Mostrando que Paulo tinha certeza de que inclusive ele novamente iria visitar quem? Os filipenses. Então Paulo aqui demonstra uma forte confiança da sua libertação. Ele está esperançoso. Contudo, quero mostrar para vocês dois motivos também que levavam Paulo, no texto, ter confiança de que ele seria liberto. Primeira coisa, olhe na sua Bíblia, quando ele fala, pela súplica de vocês. O apóstolo Paulo sabia que a igreja de Filipos estava intercedendo por ele. O apóstolo Paulo sabia, lembra que ele era amado pela igreja? Lembra que Epafrodito estava com ele? Então provavelmente Epafrodito falou para Paulo que a igreja de Filipos era a igreja que orava por ele. Eles não apenas enviou alguém, eles não apenas enviaram finanças, mas eles também intercediam pela vida do apóstolo Paulo. E Paulo fala, olha, pela súplica de vocês, eu acredito que eu vou ser liberto. Mas não apenas isso. Olhe na sua Bíblia, ele continua depois da súplica de vocês. E com que? A ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Paulo aqui mostra que, por conta da oração dos filipenses e por conta do Espírito de Jesus Cristo, Paulo tinha essa convicção de que ele seria liberto. E Paulo aqui fala, meus irmãos, olha, eu estou certo. Eu estou certo de que, pela oração de vocês e por conta de Jesus Cristo, por conta do seu Espírito, eu vou ser liberto. E provavelmente eu irei me encontrar novamente com vocês. Tá? E fazendo uma breve pausa nesse texto daqui, para tirarmos alguma aplicação para nossas vidas, nós vemos o que aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, versículo 19. Nós vemos que as situações mais adversas na vida do apóstolo Paulo não desviou o olhar dele do trono de Cristo. Não é porque Paulo foi perseguido pelos judeus, não é porque Paulo foi para Cesareia, enfrentou um naufrágio, chegou em Roma, estava preso. As circunstâncias não fez com que Paulo deixasse de acreditar na soberania de Deus. Paulo sabia que a chave de sua libertação não estava com César, mas estava com quem? Com Cristo. Sabia que a qualquer momento, se Jesus quisesse, ele seria solto. E isso nos ensina muito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos situações e circunstâncias, certamente não como a do apóstolo Paulo, mas cada um na sua circunstância. Seja com problemas financeiros, desemprego, seja com problemas de saúde, seja com problemas de entes queridos que estão doentes ou que morreram. Essas circunstâncias não devem nos levar a tirar o olhar de Deus. Porque Paulo, mesmo depois de tudo isso, e até o último momento de sua vida, ele continuou crendo que Deus, ele era soberano. E a pergunta que devemos nos fazer é, nós realmente cremos na soberania de Deus?
Certamente, como uma boa igreja bíblica que nós somos, bem doutrinada, nós aprendemos isso aqui com muita frequência. Mas quando vem essas circunstâncias, será que toda essa teologia, ela se aplica em nossas vidas? Pense no momento que você ou eu passamos por situações adversas. Como é que ficou nossa mente? Nossa mente continuava focado em Deus, de que Ele tinha o controle, de que Ele não perdeu o controle, ou nós pensamos, está tudo perdido. Acabou-se. Deus me esqueceu. Paulo poderia falar isso daqui. Deus me esqueceu. Eu estou preso. Continuemos confiando na soberania de Deus. Não importa a situação que eu e você passemos, isso não vai mudar o fato de que Deus, Ele é soberano. Que nossos olhos estejam nisso. Vimos agora que Paulo tinha forte confiança de que seria liberto. Contudo, Paulo não descartava a possibilidade de ser morto. Olhe para o versículo 20 agora. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceba, Paulo tinha uma forte confiança de que seria liberto, mas Paulo não descartava a possibilidade de que ele seria morto. E como é que Paulo se sentia diante dessa possibilidade? O texto que você leu, se você quiser olhar mais uma vez na sua Bíblia, quando ele fala a minha ardente expectativa e esperança. O que é que significa isso? Essa expressão no original, ela tem um significado de esticar o pescoço e olhar lá para frente. Sabe quando está acontecendo alguma coisa lá na frente que você não está conseguindo ver e você estica a cabeça para se esticar para conseguir ver? Pronto. É o que esse texto significa aqui. A minha ardente expectativa tem essa simbologia de esticar o pescoço e olhar para o futuro. Mas não apenas esticar o pescoço e olhar para o futuro, mas esticar o pescoço e olhar o futuro com o coração ardendo, com o coração pegando fogo, com ansiedade, com desejo, tá? Sabe, eu não sei vocês, quando eram pequenos e de repente chega um momento de férias e a família ia viajar e você estava ansioso para chegar às férias e você ficava o quê? Ansioso, meu Deus, está chegando as férias, a gente vai viajar e ficava ansioso. Paulo está falando mais ou menos isso daqui. Quando eu tirava férias, eu não era muito de viajar, minha família não teve essas condições para conseguir ficar viajando, mas eu tinha ansiedade para a volta às aulas, para rever os colegas. Eu não dormia um dia antes. Dificilmente eu conseguia dormir, porque eu estava ansioso para voltar para as aulas. É isso que Paulo está falando aqui. Essa ardente expectativa. Ele esperava ardentemente que algo acontecesse. E a gente pergunta, o quê? O que é que Paulo desejava ardentemente? Olhe para a sua Bíblia agora. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada seria envergonhado, mas com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Perceba, o homem está preso. O homem, ele está esperando um julgamento, onde talvez Roma cortasse sua cabeça. E qual era a preocupação de Paulo? Glorificar a Cristo. Ele afirma aqui no texto de que em nada seria envergonhado, mas como sempre, Cristo vai ser glorificado na minha vida. Imagina a cena de Paulo preso e Paulo não estava preocupado com a guilhotina. Paulo estava preocupado como ele iria glorificar a Cristo. Dá para perceber esse raio-x do coração do apóstolo Paulo? Paulo, ele queria ser ousado. Muitos diante de César
prestes a passar pelo tribunal de César, certamente tremiam. Paulo estava como? Relax. Preocupado com outra coisa. Se Cristo ia ser glorificado na sua vida. Paulo está com o coração batendo forte, desejoso de chegar lá na hora de César, glorificar a Cristo. Quero que você perceba duas expressões que ele usa aí, tá? Quando ele usa aí a expressão, no versículo 20, mais uma vez, como sempre, com toda ousadia, como sempre. Na nossa vida, muitas vezes nós somos ousados de vez em quando. Às vezes nós somos ousados, às vezes nós não somos ousados, às vezes somos corajosos na fé, às vezes somos medrosos na fé. E Paulo aqui ele demonstra uma constância na sua ousadia. Percebemos aqui, segundo essa expressão, que Paulo era fiel a Deus em toda a sua vida. Por isso que ele fala, como sempre. Aquela ousadia que Paulo ia ter naquele momento não era novidade. Não era a primeira vez. Ele já era ousado. Paulo já vivia para Cristo. E outra expressão que eu quero que você perceba é quando ele fala lá no finalzinho, quer pela vida ou quer pela morte. Essa ousadia que Paulo afirma que queria ter no último dia, levava em consideração também a morte. Paulo não descartava a possibilidade de morrer, mas Paulo não estava preocupado com a morte. Ele estava preocupado em ser usado, mesmo se ele morresse. Com o coração ardendo, com o coração pegando fogo, para glorificar a Cristo, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Mesmo que eu morra, eu vou glorificar a Cristo. E é com isso que eu estou ansioso. Eu coloquei aqui como se fosse a suma desse texto. Meus irmãos, fazendo uma pausa na exposição, chegando na aplicação, vamos nos imaginar na exata situação do apóstolo Paulo. Fora de casa, presos, acompanhado por soldados romanos, a guarda pretoriana, esperando o julgamento de César, aonde a nossa cabeça estaria. Será que o nosso pensamento prioritário seria nossa liberdade? Eu não vejo a hora de passar pelo julgamento e me explicar diante de César para ser liberto. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para minha mulher. Eu quero ir para meus filhos. Eu quero ir para minha família. Eu quero ir para a minha igreja do Bota da Congó, sentar na minha cadeira lá. E eu quero sair daqui. E pensar somente nisso. Eu não estou aqui querendo falar que Paulo também, como a gente leu, Paulo tinha um desejo. Paulo queria novamente ver eles. Mas não era o que estava dominando o seu pensamento ali. O que dominava o seu pensamento era glorificar a Cristo na vida ou na morte. E nós? Como nós estaríamos ali? Como o nosso coração estaria pegando fogo pelo quê? Paulo fala, a minha ardente expectativa é glorificar a Cristo. E a nossa ardente expectativa? Para onde estaria olhando? Paulo estava disposto, escute bem, a honrar a Cristo até as últimas consequências. E muitas vezes, nós, e eu incluo, perceba, nós não conseguimos ir nem a metade disso. Que a nossa vida, que Paulo, e aqui não é, a gente não pode pensar aqui que essa é uma virtude de Paulo, porque Paulo era assim por natureza, mas porque Paulo entendeu o propósito de sua vida. Paulo entendeu quem era o seu Senhor.
E esse fato dominava toda a sua vida. Que nós sejamos assim. Sofrimento sempre fez parte da vida do povo de Deus. Se você olhar na igreja primitiva, o veículo que Deus usava, chegou a usar para que sua igreja avançasse, era o quê? Perseguição, sofrimento. Que a gente, como povo de Deus, a gente não se esqueça que devemos ter também essa mentalidade. Hoje a gente não vive numa situação de perseguição, pelo menos até essas últimas consequências, por enquanto. Por enquanto. Mas que a gente não perca de visão que nós também fomos chamados para sofrer. E Paulo entendeu isso. Que Deus nos ajude a estarmos dispostos a morrer por Ele. Agora a gente pode parar, depois desse versículo 20, colocar a mão no queixo, coçar a cabeça e perguntar: por quê? Meu Deus, Will, vem cá. Por que Paulo conseguia ter esse tipo de pensamento? Por que Paulo conseguia ter esse tipo de mentalidade? Como é que Paulo conseguia ser tão entregue a Deus dessa forma? O próximo versículo vai explicar isso. O versículo 21, ele vai falar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo, ele pensava dessa forma, porque Paulo agia dessa forma, porque Cristo, ele era absolutamente tudo para o apóstolo Paulo. Cristo não era apenas a cereja do bolo. Cristo era o bolo inteiro para o apóstolo Paulo. Era tudo para o apóstolo Paulo. Mas vamos entender, o que é que Paulo está querendo falar? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez você possa afirmar parte desse texto daqui. Você possa falar: não, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu ainda não cheguei nesse ponto daqui, não. Será? Será que para mim, para você, o viver também é Cristo? Vamos entender. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos pular apenas o versículo 23, tá? Versículo 22, versículo 24 e versículo 25. Diz assim: entretanto, se eu continuar vivendo, olha essa palavra, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Pula o versículo 23 e 24 agora. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue o quê? Viver. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Paulo aqui, ele está falando que para mim o viver é Cristo, mas dentro do contexto, o que é esse viver é Cristo para ele? Para Paulo, o viver é Cristo era uma vida de serviço e dedicação pelo povo de Deus. Paulo, ele olha para a possibilidade dele continuar, dele morrer, e ele até fala: estou em dúvida qual seria o melhor. E ele fala: mas por vocês eu fico, sabendo que eu vou dar fruto, sabendo que vocês vão continuar crescendo, sabendo que vocês vão ter alegria e progredir na fé, eu fico. Para ele, viver é Cristo é igual a servir a igreja. Para ele, viver é Cristo é igual, que o nosso pastor fala, viva intensamente a igreja local. Para Paulo, viver é Cristo significa isso. Uma vida de serviço e sacrifício pelo seu povo. Uma vida de serviço e sacrifício pelo seu povo. Mais uma vez, a gente pode parar e pensar na mesma situação de Paulo. O cara estava preso,
esperando o julgamento, podendo morrer. Talvez alguns de nós aqui, ou todos nós, espero que alguns, não todos, a gente pensaria, eu vou me aposentar. Tem aquela expressão, eu vou guardar minha chuteira. Eu quero saber desse negócio mais não. Tá bom, já sofri demais, quase que eu morro. Quase que eu morro. Não, vou voltar para a igreja, vou sentar no meu banquinho, vou ficar lá parado. Basta para mim. Vou morrer. E morte significa o que para as pessoas aí fora? A perca de tudo. Morte é igual a prejuízo. Mas Paulo, preso, prestes a receber um julgamento, talvez ele morreria, mesmo tendo a esperança de que ele seria solto, ele não descartava a possibilidade como nós vimos. Paulo fala, se eu for solto, eu vou continuar servindo. Se eu for solto, eu vou continuar pregando. Se eu for solto, Filipos, eu vou ali, eu vou aí, e vou continuar servindo vocês. Eu vou aí, e vou continuar dando frutos no meio de vocês. E a pergunta, depois dessa exposição, é se realmente para mim e para você, o viver é Cristo. Como é a sua vida de serviço e a minha vida de serviço em nossa igreja local. Como anda a sua dedicação ao povo de Deus. Já cheguei a falar aqui uma vez, algumas vezes, muitas vezes a gente pensa que o termômetro de nossa vida espiritual é simplesmente se nosso devocional está em dia. Mas não é apenas isso. A nossa vida como cristão e discípulo de Cristo não é uma vida individualista, mas uma vida coletiva. Fomos chamados para viver como povo. Por isso que essa história de desigrejado não existe. Então, quer saber como está a sua vida espiritual? O devocional é fundamental, é indispensável, como o nosso pastor tanto ensina. Mas a vida de igreja, a vida de serviço, também aponta para isso daí. E agora, olhe para você mesmo como se estivesse diante de um espelho. E pergunte para você como está a sua vida de serviço na igreja. É claro, cada um tem a sua circunstância, cada um tem seu tempo diferente para dar para o Senhor, cada um tem sua rotina, isso é fato. Nem todo mundo pode dedicar tanto tempo como o pastor dedica, nem todo mundo pode dedicar tanto tempo como fulano dedica, mas precisamos nos envolver em algo. Precisamos servir em algo. E a pergunta é, viver é Cristo para você? Se você hoje você fala, caramba, até nisso eu estou falhando. Não é apenas morrer é lucro, mas a primeira parte também. Você tem a oportunidade de mudar isso na sua vida. Você tem a oportunidade. Está chegando o final de ano, novas eleições vai ter na igreja, para novos serviços, e você pode falar, eu quero servir na igreja. Eu quero derramar minha vida aqui. Viver é Cristo, meus irmãos. Viver é Cristo. E continuando no texto, para concluir, quando ele fala morrer é lucro, tá? Vamos ler agora o versículo 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A primeira coisa que quero deixar claro para vocês aqui é que Paulo não está tratando aqui a morte como uma fuga do sofrimento. Não é o que Paulo está abordando aqui. Paulo não está colocando aqui a morte como eu vou morrer e vou descansar. Até porque Paulo fala, por vocês eu fico. Por vocês eu vou continuar servindo. Eu vou continuar derramando a minha vida. Paulo aqui, ele mostra outra coisa em relação à morte.
Paulo fala aqui que para mim o morrer é lucro, porque eu vou estar com quem? Com o meu Senhor. Perceba a expressão que ele usa aí, no versículo 23, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Paulo trata a morte como uma viagem, como a grande viagem de sua vida. Lembra quando você vai pegar um avião, um ônibus, está lá, o ônibus parte em tal horário. Paulo trata a morte como uma viagem. E ele relata aqui que é a viagem. A grande viagem. Para estar com quem? Com o seu Senhor Jesus Cristo. E até essa expressão, estar. Se eu chegar e falar, olha, segunda-feira eu vou estar lá e vou estar com Jefferson na casa dele. Está o quê? Conversando, está em intimidade, está em comunhão. É a ideia que Paulo passa aqui. Para Paulo, a morte era apenas um veículo que iria levar ele para estar com o seu Senhor. E como se não bastasse, o apóstolo Paulo não para aqui somente. O apóstolo Paulo usa outra expressão que é mais confrontadora ainda. Quando ele fala que é incomparável. Eu quero partir estar com Cristo que é incomparavelmente, meus irmãos. Paulo, ele olha para a sua vida, olha para tudo de bom na sua vida. E ele fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Para Paulo, estar com Cristo era o máximo. Pais e mães, lembram do nascimento dos seus filhos? Ou seu filho? Que momento marcante. Momento que certamente você chorou, derramou lágrimas. Homens e mulheres que se casaram, lembra lá daquele momento? Um momento único, inesquecível. Momento que certamente você que é casado tem na sua cabeça até hoje quando você para pensar. Eu tenho um momento maravilhoso. Pais, mães e filhos, lembra quantos momentos de risadas, de gargalhadas em casa, em torno da mesa, vendo Netflix ou qualquer outra coisa. Que momento maravilhoso. Irmãos do Bodocongó, lembra de ontem aqui na igreja? Eu não estava, infelizmente, perdi. Que momento maravilhoso. Comemorando 60 anos da igreja, todo mundo junto, depois em comunhão ali, alimentados pela mensagem. Que momentos maravilhosos. E a vida é feita disso, de momentos espetaculares. Momentos que a gente olha e fala, meu Deus, como eu sou abençoado. Com tudo. A gente deve olhar para a morte, perceba quão forte é isso. Olhar para a morte e ver que o fato de estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que todos esses momentos mais belos que você e eu já vivemos. A gente não pode olhar para a morte e falar, meu Deus, é o fim. Pelo contrário, a gente deve olhar para a morte e falar, meu Deus, esse é o grande momento. É o grande momento, meus irmãos. Não é isso que nós cantamos aqui? Nós oramos aqui, como Marcos falou, de agradecimento pelo fato de ter morrido por nós, a nossa grande esperança. Por que ter medo da morte? Porque devemos olhar, eu me incluo nisso, como a morte como um fim. Mas a morte não é um fim. Como o nosso pastor fala, acho que ele usa essa expressão, um ensaio. É um ensaio. E aí o show vai começar. O show vai começar. Eu tenho aqui um texto, uma frase, que eu não me recordo se é de Spurgeon ou de Edwards, mas eu vou ler para vocês. Preste atenção.
ir para o céu, completamente desfrutar de Deus, é infinitamente melhor do que as mais agradáveis acomodações aqui. Pais, mães, maridos, esposas, crianças, ou a companhia de amigos terrenos. Perceba, isso tudo são apenas sombras. Mas o desfrutar de Deus é essência. Estes são apenas raios espalhados, mas Deus é o sol. Estes são apenas riachos, mas Deus é a fonte. Estes são apenas gotas, mas Deus, Ele é o oceano. O que são todas essas coisas para nós? Para você e para mim. Todas essas coisas são tudo para nós. São boas, coisas maravilhosas, como eu já falei aqui. Mas o problema é que nós pegamos essas coisas e colocamos ela no lugar que não é delas. E se você e eu somos cristãos, não podemos inverter essas coisas. Meu irmão, minha irmã, é nesse texto que nós encontramos o motor que impulsionava a vida do apóstolo Paulo. É nesse texto. Porque Paulo tinha ardente expectativa em glorificar a Cristo, porque Paulo tinha esse desejo intenso, mesmo que fossem as últimas consequências da morte, porque para ele viver é Cristo e o morrer é lucro. Pergunta para você e para mim: o viver é Cristo? Como é que está a nossa vida na igreja local, no serviço aos santos? E segundo, o morrer é ganho? Ou para você e para mim, morrer é o fim de tudo? Quem tem prioridade em nossas vidas, coisas boas, como eu já falei, como família, etc, etc, ou nossos olhos estão fitados em Cristo? O John Piper, ele tem uma frase que ele fala, frase forte essa: as únicas pessoas, os cristãos, tá, que prestam para o aqui e agora, são aquelas que estão radicalmente focadas nas coisas celestes e estão livres desse mundo. As pessoas que prestam para o aqui e agora são as pessoas que estão tão focadas no mundo vindouro, nas coisas celestes, que estão livres deste mundo. O problema é que muitas vezes nós nos encontramos completamente amarrados às coisas desse mundo. Que Deus nos ajude a ter um coração inflamado por Cristo, para que possamos estar dispostos a morrer por Cristo, assim como o apóstolo Paulo estava disposto. Amém? E para concluir, nós vimos que Paulo estava esperando o julgamento, estava esperando com expectativa no coração para glorificar. Por quê? Porque para ele Cristo era absolutamente tudo. E a morte era o maior ganho para ele. E para concluir, eu quero dar para vocês o exemplo. Não sei se eu já contei aqui, acho que sim. Eu viajava para João Pessoa, passei 2 anos viajando para João Pessoa, para fazer um curso técnico em ótica. E nesse curso, todas as vezes que eu voltava para Campina Grande, você sabe, né, quando estava em João Pessoa, você vê a linda Campina ali, já as luzes aparecendo, né? E sempre que eu chegava, eu ficava tão feliz. Eita, cheguei em casa. Eita, fala a verdade, você pode ir para o hotel que for no mundo. Você está lá no hotel, é uma maravilha. Mas quando chega na tua cama, que não é tão boa como a do hotel, você fala: ai, minha cama, minha cama. Meus irmãos, nunca devemos nos esquecer que nós somos peregrinos. Nunca se esqueçam
Martele isso na mente de vocês. A morte não é o fim. A parada certa em nossas vidas é estar com Cristo. Que isso domine o seu coração e o meu coração. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, que mensagem desafiadora, porque revela muito do nosso coração, mas que mensagem também animadora. Lembrar que não é aqui, Senhor, que nossas expectativas, desejos devem estar firmadas, mas no amanhã com o Senhor na glória. Nos ajuda, Senhor. Somente uma mente inflamada por essa verdade, somente um coração dominado por essa verdade pode chegar e falar: para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ajuda a tua santa igreja a respirar isso todos os dias, Senhor. É o que nós pedimos. Nos auxilia, em nome de Jesus Cristo. Amém.